Pai, nós te louvamos por tudo que tu já nos deste nessa manhã, Senhor. Esse alimento espiritual para a gente, que tanto precisamos, Senhor. E seguimos orando pela vida de Samuel, Pai, para que aquela palavra que estava em Ti, no Teu coração, Senhor, que foi comunicada a Samuel, possa ter livre curso entre nós, e que possa alcançar os nossos corações, Senhor, e que possa comunicar o que está no Teu coração para a gente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para todos, bom dia, amém. É sempre bom poder retornar a esse lugar, trazer à memória tantas boas lembranças, ver amigos e irmãos de longas datas. Então é um prazer, uma honra poder retornar aqui. Eu estou acompanhado de dois irmãos, o Rony e o Jailton, dois companheiros de labuta, de ministério. Fica de pé aí, conhecido, Jailton é mais conhecido aqui do que o Rony, né? O Rony, o Jailton, pode se assentar. O Sérgio, eu estava a priori programado para vir com a minha esposa, mas o Sérgio, durante a semana, deixou facultativo a vinda dela aqui, foi de Deus, porque hoje tem um simulado lá na escola, e ela está muito envolvida com as crianças, estudando. Quando eu falei com ela que a vinda dela seria facultativa, eu falei, graças a Deus que eu vou, então, poder dar assessoria às crianças, levar para a escola. Então, assim, vai ficar para outra ocasião aqui. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece minha esposa, mas tem pessoas aqui que não conhecem essa adorável mulher, esse esteio que Deus colocou na minha vida. Bom, na ocasião que o Sérgio me fez o convite para estar aqui, ele me falou sobre alguns temas de atualidade, inclusive esse tema que ele abordou aqui. Eu até falei para ele quando eu cheguei aqui, eu disse, Sérgio, eu só vou complementar, porque a introdução você já fez, né? Ele falou, só pode ficar à vontade aí no tempo. Eu falei para ele, então vou só complementar, porque você já andou aí alguns passos. Mas ele falou sobre alguns temas da atualidade comigo, e falou do tema que está sendo trabalhado no ano, com os casais. Foi proposto, né, um tema para trabalhar aí no ano, mas ele me deixou, como ele já disse anteriormente, ele me deixou com liberdade para compartilhar a carga que estava no meu coração, apesar dele ter falado sobre alguns temas da atualidade, que é alvo de nossas orações, alvo de nossas reflexões, do nosso cuidado, né, temas como esse aqui que ele abordou. Falou do assunto, do tema principal aí proposto para o ano, para os casais, mas assim, ele me deixou livre, me deixou à vontade para comunicar aquilo que Deus está inspirando, a carga que está no meu coração. E eu quero falar sobre um assunto que eu intitulei Sarando a Terra das Famílias. Quero compartilhar sobre esse assunto, mas antes eu quero orar ainda mais um pouco. Queria que você fechasse seus olhos, abrisse teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, quero dar graças a Ti, bendizer o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua bondade, ó Deus, pelo grande zelo que o Senhor tem tido por nós. E o fato de estarmos aqui nessa manhã é mais uma prova do quanto o Senhor ama nossas vidas, o quanto o Senhor investe em nossas vidas, em cada um de nós, especialmente em nossas famílias. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, um coração responsivo. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração que possa corresponder a esse tamanho investimento, Pai. Que não sejamos aqueles que só ouvem a Sua palavra, mas que sejamos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Que no nome de Jesus, as tanta semente que tem caído sobre nossa terra, que essa semente germine, que essa semente frutifique no nome de Jesus. Pai, nos direcione nessa manhã, no centro da Tua vontade, em nome de Jesus, que ó Deus, a carga que o Senhor separou para esse tempo,
da maneira que o Senhor quer, como o Senhor quer, Senhor, que o Senhor dê aquela sensibilidade para comunicar a Tua palavra com fidelidade, segundo, ó Deus, o Teu querer. Em nome de Jesus, que famílias aqui saiam daqui nessa manhã, ó Deus, com uma marca, saiam daqui nessa manhã num patamar melhor. Em nome de Jesus, queremos que essa é a Tua vontade e nós queremos isso. Nós estamos abertos, Senhor, para que seja feito em nossa vida, em nossa casa, a Tua vontade e que o Teu reino venha sobre nós. Seja assim, em nome de Jesus, para a Tua honra, Tua glória, Senhor, e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, sarando a terra das famílias. Atualmente, existe um grande percentual de famílias afetadas, famílias que de alguma forma têm sofrido alguma disfunção. Eu creio que um dos principais motivos que tem trazido alguns danos a muitas famílias é a influência na atualidade de uma cultura anticristã, e essa cultura anticristã associada ao avanço tecnológico tem exercido um grande poder de persuasão nas famílias. Nós estamos num tempo desafiador. O Sérgio estava falando aqui sobre a necessidade de nós estarmos comprometidos em formarmos novos filhos, né, para fazer em frente a essa realidade, uma realidade difícil. Como a Bíblia diz, os dias são maus. Né? Eu creio que essa palavra nunca foi tão assim, tão clara, tão convincente, tão contundente como em nossos dias. Realmente, os dias são maus. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos setores da sociedade está impregnado dessa cultura anticristã, impregnado, todas as formas, em todos os meios. O Sérgio falou também sobre um elo forte dessa corrente atual, que é essa questão do gênero neutro, né? Ou da ideologia de gênero, né? A tese que defende que cada um constrói o teu gênero no longo da sua vida, que a questão do gênero não é apenas uma determinação biológica, mas a questão do gênero é uma construção social, né? Eu estava lendo um assunto recentemente, e aí estava lá um tema falando sobre a sexualidade fluida, ou seja, a sexualidade, ela pode ter uma identidade de acordo com a circunstância, de acordo com o tempo, de acordo com o desejo da pessoa. Então essa é uma corrente realmente muito forte, que tem se infiltrado em vários setores estratégicos da sociedade, dentre eles a educação, né? Está incorporado na educação, está incorporado na cultura. Nós vemos, hoje já tem provas, principalmente prova de biologia, né, que o nome do aluno, né, onde está o aluno, exclui o artigo A, o aluno, aluna A, ou O, os artigos são excluídos, então no lugar dos artigos entra o X. Então você, como a sexualidade é construída, é uma construção social, né, como a sexualidade é fluida, né, você que define, então ali naquele momento você vai definir se você é menino ou menina, né? Eu estava lembrando da música de Pepeu Gomes antiga, né? Uma profecia maldita, né? Ele diz que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Quanto tempo tem isso? Né? Então, essa é uma corrente realmente muito forte. A Rede Globo está investindo pesado na questão da transexualidade, né? Isso em novela, eu vi, eu creio que muitos aqui viram, na semana passada, a matéria do Fantástico, né? Eu fiquei chocado naquele caso de um transexual,
né, um homem, né, e uma mulher. E, na verdade, quem estava amamentando a criança era um camarada com um estilão assim, uma menina, né? Uma mulher, com todas as características de um homem, e amamentando, e do lado estava o homem, com todas as características femininas, e a pessoa ficava chocada quando via um homem, uma pessoa com aquela identidade masculina, todas as características masculinas, amamentando um bebê, e a pessoa ficava olhando, e o final da matéria disse que, quando concluíram a matéria, aquela relação foi dissolvida, que eles já não estavam mais juntos. E a gente pensa, o que vai ser da cabeça dessa criança? Qual será o futuro dessa criança? Que identidade essa criança vai criar para sustentar toda a sua vida? Então, irmãos, na verdade, essas questões que estão aí diante de nós, elas têm uma única finalidade, uma principal finalidade: destruir a família. O objetivo, o propósito principal é destruir a família, porque o diabo sabe que a hora que ele afetar essa estrutura, ou a célula máter da sociedade, o caos vai se estabelecer. Então, todas essas questões anticristãs, essa cultura anticristã, ela tem realmente como objetivo destruir as famílias. Mas o Senhor, Ele quer nos proteger, o Senhor quer que vivamos na presente geração para louvor da sua glória. O Senhor, Ele quer que nos voltemos para Ele. Precisamos nos voltar para o Senhor. Se de alguma forma os pés pisaram fora do caminho, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para Deus. A igreja precisa se posicionar, a igreja tem que ser uma resposta para essa realidade difícil que tem assolado a humanidade. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, vamos ler 2 versículos. 5 e 6, esse texto é um texto conhecido. Quantos encontraram aí? Diz amém. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nesse texto, Deus estabelece 2 condições para a sua visitação. O texto diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E as 2 condições que o Senhor estabelece aqui é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E a advertência que está contida aqui no texto é que, se essas conversões elas não acontecerem, a terra seria ferida com maldição. E é importante nós prestarmos atenção para a ordem aqui dos termos: conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Você pode repetir essa ordem comigo? Vamos lá: conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Aqui é uma questão de coerência. Os pais, eles devem ser os primeiros a dar os passos. Os pais devem ser o exemplo e modelo para os seus filhos. A primeira esfera de responsabilidade é nossa. Nós não devemos esperar que nossos filhos façam aquilo que nós não fazemos. Não devemos esperar que nossos filhos
sejam aquilo que nós não somos. Eu não sei, eu já ouvi mais de uma vez essa história de um filho que estava sentado numa plateia enquanto o pai fazia o sermão. E ao final daquela reunião, chegando em casa, o menino falou: mamãe, tem como levar aquele púlpito para casa? Porque aquele pai que está palestrando, que está falando lá no púlpito, é aquele pai que eu quero aqui em casa. Então isso fala de coerência. Os nossos filhos jamais vão fazer aquilo que nós não fazemos. O modelo, a referência, o padrão tem que ser nós. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a nossa terra seja preservada, para que a nossa terra continue sendo uma terra, seja uma terra frutífera, uma terra abençoada. Salmo 128, esse salmo conhecido e comentado em encontros com essa natureza. O Salmo 128, 3 diz que o salmista diz que a esposa será como a videira frutífera e os seus filhos serão como os rebentos da oliveira. Mas esse salmo é um salmo condicional. Ele diz que as esposas serão e os filhos também serão, se os pais ou o marido temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Provérbios 28, verso 6, diz que os pais devem ensinar as crianças no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, ele não vai se desviar dele. A expressão desse texto de Provérbios é no caminho. Ensina o teu filho no caminho. Ensina o teu filho no caminho. E isso significa ensinar pelo exemplo, andando junto, compartilhando a fé, o exemplo e não apenas as palavras. Escuta, muitos problemas familiares são resultado daquilo que os pais fazem fora da vontade de Deus. Os pais, eles são o teto da família. Quando há uma ruptura, uma brecha nesse teto, a família será afetada. Então, muitos dos problemas, volto a afirmar, muitos dos distúrbios, das disfunções que acontecem no seio da família têm relação direta com a conduta dos pais. Muitas das vezes os filhos são efeitos colaterais dos pais. Eu conheço uma história de uma jovem envolvida com vários casos de perversão sexual. E quando eu ouvi os relatos, pela idade da menina, causava perplexidade, pelo grau de envolvimento de perversão sexual. E na sequência da terapia, o pai foi ouvido, um cristão, um antigo cristão. E no decorrer da conversa, foi descoberto que o pai, sendo cristão de tantos anos, mantinha uma história complexa, de muito tempo, de adultério oculto. Eu, uma certa feita, repreendi um irmão, eu já vinha tratando com ele nessa área, que era o pecado de pornografia virtual. E eu vinha tratando com ele, eu vinha advertindo esse irmão, querido, no nome de Jesus, se arrependa, isso vai ter consequências para a tua vida, para a tua família, você se arrepende, até que, uma última vez que ele esteve comigo, mais uma vez, a confissão era a mesma, e eu fui mais firme com ele, e eu disse para ele: olha, querido, eu temo que os seus filhos repitam os mesmos comportamentos seu. Não levou um mês, ele me procurou chorando, que os seus filhos estavam fazendo pior do que ele fazia. Então,
há muitos casos que os filhos, eles repetem a iniquidade dos seus pais. E o texto faz uma advertência. O texto traz um alerta para todos nós. O texto diz que nós devemos ouvir essa voz profética e se arrepender em tempo oportuno, para que a terra da nossa família não seja contaminada, não seja afetada. Nós precisamos ouvir as advertências de Deus, nós precisamos dar crédito à voz de Deus, precisamos nos arrepender para que a família, a terra da nossa família, seja restaurada, seja preservada. Pais, convertemos aos seus filhos. Maridos, convertemos as suas esposas. Esposas, maridos, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Em que área você, refletindo hoje, você que ouviu essa introdução zelosa do Sérgio Torres, você que tem ouvido essa palavra até aqui, sinceramente, diante de Deus, em que área você deve se arrepender em relação à sua família? Em que área você deve ir diante de Deus e falar, Senhor, eu estou pecando aqui, eu tenho que me arrepender disso. Como é que está a tua relação com o teu filho, ou com teus filhos? Há casais que quebram o pau na frente dos filhos, quebra tudo com protocolo de coerência, de sensatez, e depois vêm com os filhos e participam dos cultos, das celebrações da igreja, como se nada tivesse acontecido. A minha pergunta é, o que isso vai gerar no coração do seu filho? Há pessoas, casais, que falam mal da igreja, falam mal da liderança, em casa, na mesa, junto aos filhos, e depois se lamentam e reclamam que os filhos não querem mais estar na igreja, que os filhos optam por andar no mundo. Mas por quê? Que você semeou. Os nossos filhos vão amar Jesus, amar a igreja, na proporção que nós amamos. Temas para arrependimento. Há pais que precisam se arrepender da omissão dos seus papéis junto aos seus filhos. A omissão na formação espiritual. Os pais precisam preparar os filhos para o propósito de Deus. Efésios, esse texto conhecido, Efésios 6,4, diz que nós devemos criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Diz que nós não devemos provocar os filhos à ira, porque o pai que provoca o filho à ira predispõe a rebelião no coração do seu filho. Mas diz que o dever dos pais é criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, orando por eles, orando com eles, andando ao lado, cooperando com eles, porque nossos principais discípulos são os nossos filhos. O nosso relacionamento com eles, de formação, de influência, é que credibiliza ou não o nosso discipulado com outros. Então, diante dessa realidade, que a gente pode abrir talvez esse tema num outro momento, falamos aqui dessa confusão de identidade sexual, e tantas outras coisas, diante dessa realidade, desse quadro difícil que estamos vivendo na atualidade, qual tem sido o teu papel na formação, na proteção espiritual do seu filho? Como está teu posicionamento no que tange a firmeza no trato com ele? Não é dureza, é firmeza, impondo limites, ensinando a assumir compromissos,
ensinando a reconhecer os seus próprios erros. E é importante frisar que a permissividade, ela alimenta a delinquência, e é muito ruim nós vemos pais que não assumem o seu papel na formação social dos seus filhos. E é muito ruim quando nós vemos os pais atribuir à igreja uma responsabilidade que é deles. A igreja, o presbitério, a liderança tem um papel de cooperar com os pais, não fazer o papel dos pais. Os pais que ignoram esse papel de serem firmes com os filhos, ensinarem limite aos seus filhos, eles estão produzindo filhos inseguros, estão produzindo filhos dependentes, sem senso de missão. Eles estão comprometendo a formação da futura família do filho. Às vezes, eu fico confrontado que pais transferem para a igreja questões triviais. Chegou na época do namoro, vai ver o que o teu discipulador diz lá, ó. E se der algum problema, ele põe na conta do discipulador lá, do líder. E nós normalmente deixamos claro esse termo. Falou, nós vamos cooperar contigo, expor, ajudar você a ver princípios que vai te levar a uma melhor decisão em relação às escolhas que teu filho quer fazer. Mas essa responsabilidade é tua. Olha, irmãos, escuta, nós temos tratado casos de adolescentes que os próprios pais cristãos têm levado seus filhos para festinhas de escola, e sem nenhum critério protetivo. E quer saber o resultado? Embriaguez, tabagismo e até uso de maconha. E aí começamos a pastorear a história. E quando vai se descobrir, assim, na verdade, a causa principal foi o pai, que pega o filho, deixa numa festa, numa cobertura, em algum lugar, marca uma hora para depois ir buscar. Não tem o cuidado de saber quem está lá. A maioria dessas festas não tem uma presença de adulto. Os pais ímpios, que são permissivos, entregam casas para os filhos, coberturas na beira da praia, para os filhos fazerem festa, cada um leva um negocinho, uma bebida, um negócio, e pais de adolescentes, irmãos, estavam deixando seus filhos nesses ambientes, sem nenhum critério protetivo. Infelizmente, muitos se embriagaram nesse contexto, fragilizaram sua fé. Hoje, alguns não estão bem com Deus, e é lamentável que os próprios pais estão secularizando seus filhos, estão fazendo o contrário de Jó. Jó diariamente, ele consagrava os seus filhos a Deus, tinha preocupação de encaminhar os seus filhos para Deus, alinhar os filhos com a vontade de Deus. Essa é uma forma assim mais gritante, digamos assim, de secularizar os filhos. Mas quantos pais, consciente ou inconscientemente, ao invés de santificar os seus filhos, têm secularizado os seus filhos? Então, o pai precisa ser firme. Nós estamos falando sobre a confusão de identidade sexual, a grande cartada do inimigo nesses últimos dias. E nesse momento, nesse contexto, os pais, mais do que nunca, precisam fortalecer a identidade masculina do seu filho, precisa fortalecer a identidade feminina da sua filha. O pai ensinando o seu filho a exercer o seu papel de homem, não só na questão da sexualidade, mas principalmente na questão da hombridade. Abre uma aspa. Nós
temos uma preocupação de dar uma formação básica aos noivos. Então, a gente tem um material produzido lá, um roteirozinho, que quando o casalzinho fica noivo, nós começamos um discipulado mais específico com ele. Até a semana do casamento, que aí na semana do casamento a gente fala sobre a questão da núpcia, da primeira noite e tal. Mas eu fiquei preocupado com a questão. Dentro desse tema de formação, de cooperação com noivos, a gente tem um assunto que é um aferidor da competência desse rapaz que vai casar, no que tange habilidade com as questões de casa. Cuidado da casa, ou manutenção da casa. Olha, escuta, os meninos já prestes a casar, não conhecem as ferramentas básicas. Nós ficamos tão preocupados com isso que a gente começou a checar, pegar os irmãos mais antigos, assim, que tem uma experiência na área, para fazer uma oficina assim, de instrução para essa rapaziada. O Jailton é um que se candidatou. Mas, pense, um menino de 20 e poucos anos não conhece uma ferramenta, não é aquela ferramenta difícil, ferramentas do dia a dia, não sabe. É normal isso? É que os pais não estão falhando, não? Falhando em ensinar o seu filho a ser provedor, ensinar o seu filho uma profissão. Alguém disse com todas as letras, assim, num momento como esse, que filho mimado é trabalho dobrado. Se nós estamos vivendo numa geração em que a onda é perverter a identidade, nós estamos vivendo numa geração onde a questão da sexualidade determinada pela biologia não importa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser coluna do meio, que você quiser. E nós, que temos a responsabilidade, estamos comprometidos com o propósito eterno de Deus. Fomos chamados para discipular nações, começando pela nossa casa. Não vamos considerar esse aspecto tão fundamental na vida dos nossos filhos? Um menino, eu sou contra a ideia de que um menino, ele tem que começar a produzir depois que ele termina a faculdade. Não sou contra a faculdade. Mas fica um menino estudando até 20 e poucos anos, aí ele vai começar a trabalhar. Eu não sou dessa geração. E eu não inculco esse entendimento nos meus filhos. Sérgio estava falando da brincadeira do cavalinho. E Deus guardou a coluna dele, porque 3 meninas nas costas dele. Mas às vezes a gente brinca em casa de vender as coisas. E eu fico com um dinheirinho, com as moedas. Eles pegam às vezes um isopor, uma caixa, aí põe tomate dentro, põe coisa dentro e vem, olha tomate, olha, quanto é que é? R$1, aí, R$1, quanto é que é isso aí? E aí dentro desse entendimento a gente estabelece várias lições, inclusive sobre a importância de honrar a Deus com aquilo que a gente ganha. Nós não podemos perder tempo, porque o diabo não perde tempo. Eu parei outro dia de manhã em casa, fiquei confrontado com os desenhos, que não tem essas imagens escancaradas assim, mas a maioria deles recheados de mensagens subliminares, coisas que você tem que ter muita sensibilidade para captar, mas a criança ela percebe, e aquilo vai pervertendo a criança, vai preparando a criança para se tornar um adolescente, um adulto contra Deus, que vai rejeitar o plano de Deus para a sua vida. Nós não podemos perder tempo, temos que aproveitar todo o tempo que temos, todos os recursos que temos, para discipular nossos filhos, formar nossos filhos. E eu fiquei pasmo com essa realidade. Você tem um menino que não conhece as ferramentas básicas, um menino que não sabe trocar um chuveiro. Fica a dica aqui, mostrou a tirar um bocal quebrado. Fica a dica, ajuda aí, leva para casa, fica aí, filho, faz isso aqui. Mas há um problema. Às vezes nós tornamos as coisas muito místicas, espiritualizamos muito as coisas, mas atitudes práticas, básicas, que guardam nossos filhos da corrupção desse tempo presente.
Nós temos conversado com os irmãos para trabalhar a identidade esportiva nos seus filhos. Nós temos um grupo, uma igreja, basicamente constituída de jovens. E nós, desde muito tempo, nós estimulamos muito o esporte na vida da igreja. Até porque nós temos um ambiente, uma geografia favorável, que é aquela região, mas nós procuramos incentivar muito o esporte. Mas um dos aspectos da questão do esporte é a importância do pai estar junto do filho, trabalhar no filho uma identidade esportiva. Leva o menino para jogar futebol, leva para a quadra, leva para o campo, leva para a praia, põe para nadar, nada com ele. De repente não tem necessidade de você terceirizar alguma atividade esportiva. Estou levando para a natação, o teu filho quer fazer com você. Às vezes eu acordo em casa pela manhã, ponho as pranchas na beira da lagoa, levo os 2 meninos para lá. Dou um remo a cada um e põe eles para remar comigo, de manhã. E o pequeno já está mal acostumado, porque às vezes eu quero ser rápido, não levo ele, ele fica reclamando. Ontem ele reclamou que eu não levei. Então, os pais precisam assumir essa responsabilidade de trabalhar a questão da masculinidade, da hombridade. Sabe, observa, vê se seu filho não está convivendo muito com menina. Às vezes o menino está desde pequeno só com menina. O que você acha que vai acontecer com ele? O pai tem que atentar para isso, a mãe precisa trabalhar na sua filha também essas características de menina. Um dos principais mandamentos das Escrituras para as mulheres é que elas sejam boas mães, donas de casa, e isso não deprecia a mulher, isso dignifica a mulher. Se hoje nós estamos num tempo que as mulheres estão tendo que sair para trabalhar, para correr atrás, não tem nenhum problema em relação a isso, mas as mulheres devem fazer tudo que elas creem que tem potencial para fazer, sem negligenciar a sua missão principal, que é ser mãe, boa esposa, para fazer tudo. Tudo. Eu acho muito, muito legal quando nós vemos as esposas, né, aí como provedoras, né, uma mulher sábia, mas faça tudo, mas jamais negligencie seu papel de mãe e seu papel de esposa e dona de casa. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder teu filho, perder tua filha? O que adianta? Você acha que teria alguma outra coisa que teria mais valor do que os teus filhos? Então a mãe não deve perder tempo, deve trabalhar esses aspectos nos filhos. Eu vi uma menina na igreja, junto com a mãe, e a menina com um jeitinho todo masculino. Interessante, me chamou a atenção. Uma característica assim muito masculina. Isso foi num encontro, num retiro. Eu olhei, tive aquele sentimento, obrigado. Tive aquele sentimento. No intervalo, eu estava na quadra. A menina estava andando de skate, jogando futebol. Ela não estava junto com as meninas. Não tem nenhum problema andar de skate, futebol, tá? Mas não tinha menina. Eu conversei com a mãe, com o pai. Chamei os pais com todo cuidado. Falei, olha para tua filha. Checa a identidade dela, o que ela está ouvindo, que influência que ela está recebendo. Essa menina precisa ser mais menina. Trabalha essa questão com ela. E eles já tinham percebido alguma coisa. E eles aceitaram o desafio. Nós andamos com eles durante um tempo, orando. A menina, graças a Deus, um tempo depois, ela restabeleceu a normalidade, digamos assim. Mas são coisas que a gente precisa olhar e é a responsabilidade dos pais. Será que não há necessidade de um arrependimento na relação entre os cônjuges? Na falta de amor do marido? Texto que conhecido da maioria dos irmãos, mas, muitas das vezes, pouco praticado.
Efésios 5, 25, marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar como Cristo amou, fala de abnegação, fala de sacrifício, fala de entrega. Não é simplesmente amar, é amar num padrão. Amar como Cristo amou. Ele se entregou em sacrifício por nós. E o amor genuíno, o amor de Deus, o amor verdadeiro pela esposa, é quando nós nos abrimos para amar nesse nível sacrificial, sendo paciente, cuidando, protegendo. Colossenses 2,19 faz um complemento que eu acho muito interessante. O texto diz: marido, amai vossas esposas e não sejais ásperos para com elas. Escuta, eu vi uma irmã, fiquei com um nó na garganta, me deu angústia. Ela estava muito triste, estava transparecendo no seu rosto. E eu falei: você não está bem hoje, né? Ela falou: não estou não, estou legal hoje não. Estou triste, estou angustiado. Eu falei: o que houve? Ela ficou pensando, sem jeito. Ela falou: Samuel, sabe o que meu marido me chamou hoje de manhã? Me chamou de égua. Levou um susto. Detalhe, não era ímpio não. Um casal da igreja. Ela me chamou de égua. Há quem diga que há palavras que dói mais do que um soco. Ficam marcadas ali. E motivo de muita esfriamento do amor, do romance. Motivo de feridas. Está muito relacionado o uso das palavras, ao tratamento áspero, a desonra, a depreciação do cônjuge, isso pelas palavras. O texto diz: marido, não sejais ásperos com elas. O marido deve cuidar, o marido deve proteger, o marido deve apoiar, deve estimular suas esposas. Quem ama não anula a mulher, né, porque há aquele exercício, aquela forma de demonstrar uma autoridade, né, que às vezes não identifica nada com a autoridade que a Bíblia ensina. Mesmo que se chama de autoridade, é autoritarismo, porque anula, deprecia. Então, não sejais áspero para com elas. A relação da esposa com seu marido. O texto diz que a esposa, ela deve respeitar o marido. A falta de respeito se manifesta na grosseria, na crítica, aquela crítica destrutiva. A falta de respeito se manifesta na discordância aberta, de forma na frente dos filhos dos outros. Se manifesta na insubmissão. E a falta de respeito afeta muito o homem. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Eu estava conversando no encontro de casais, com uma irmã, e ela estava fazendo algumas críticas ao marido. No primeiro momento estava eu, ela e o esposo, e eu tentando equilibrar a situação, trazer coerência, fé, esperança, e ela... Quando nós fomos para o almoço, ela estava falando nos mesmos termos, só que num grupo assim. E o camarada engessado, assim, todo envergonhado. Aí eu chamei ela, falei: querida, chega aqui um pouquinho. Eu falei: o que você está fazendo é pecado. Tua atitude é uma atitude reprovada diante de Deus. Você está depreciando o seu marido. Você está expondo o seu marido aqui à vergonha. Você jamais vai mudar teu marido ou quem quer que seja pela crítica.
Você muda no amor, na oração, na verdade, falando a verdade em amor. Nós vamos crescer em todos os aspectos da nossa vida. Então, a relação entre vocês, amor. Marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Você realmente tem vivido essa dimensão de pagar um preço pela sua esposa? Porque se você não há no teu coração essa disposição em pagar um preço pela sua esposa, pagar um preço pela sua família, se entregar a Deus sacrificialmente pela tua casa, então não há amor aí. Se uma esposa não tem essa relação de honra, de respeito com o marido, então essa terra, ela está uma terra no iminente risco de uma ação de Deus. Volta no texto, vamos voltar no texto. O profeta Elias, que o texto se refere, o texto diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias que o texto se refere, não é um Elias, um literal. Elias não vai ressuscitar para dizer para a gente essas verdades. O entendimento do texto é que Deus vai levantar homens na atualidade, com a mesma unção, com a mesma carga do ministério de Elias, para pregar arrependimento para as famílias. O ministério de Elias, do profeta Elias, ele tinha dois pilares importantes, evidentes. Um era denunciar o pecado, e o outro era chamar o povo ao arrependimento. Os Elias têm falado. Tem um livro antigo, que o texto é Elias está nas ruas. Não sei se alguém já viu. Eu acho que esse livro é do Caio Fábio, quando ele estava bom. Mas o texto, não sei se alguém já conhece esse livro. Eu acho que Elias está nas ruas, antigo, né? Antigão. Eu reafirmo esse texto, esse título. Elias está nas ruas. Elias está na tua casa, Elias está na congregação, Elias está nos encontros de casais. A questão é, ou você se converte, se arrepende, ou sua terra será ferida. Deixa eu ser mais contundente. Há terras aqui que já estão feridas, que já apresentam esses sinais do juízo de Deus. O romance já não existe mais. O Sérgio, quando abriu aqui, ele falou: dá um beijinho na sua esposa. Na verdade, essa atitude é para estimular você a fazer isso espontaneamente, no dia a dia. Então, o que está acontecendo é que o beijo espontâneo não acontece mais. O que está havendo que a trégua sexual, que a trégua está perdurando aí há tanto tempo. O que está havendo que não há mais diálogo, não há mais paciência para sentar com maturidade e resolver as diferenças. Por que o sol está se pondo sobre a ira? O que está acontecendo? Mas não era assim. No início não era assim. Havia diálogo, havia companheirismo, havia romance, havia afeto, havia palavras de estímulo. O que está acontecendo? Há um texto em Provérbios que diz assim: pelo seu amor, ser encantado continuamente.
Na outra tradução diz, pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Então, em Cristo, no Senhor, o nosso amor, o nosso romance, ele se renova a cada dia, ele se qualifica, ele se quantifica. Então, se esse prazer já se esvaiu, se perdeu, o que está acontecendo? Se não há mais diálogo, quando há diálogo, pesa, há conflito, o que está acontecendo? Essas questões podem ser um sinal evidente de que essa terra está comprometida. Mas Deus, Ele quer mudar essa situação. Deus, Ele quer mudar esse quadro. Mas você tem que querer. Deus quer que repensemos a forma como temos criado nossos filhos. Eu falei, torno a repetir, é um termo assim, tem que gerar um impacto. Os próprios pais têm que secularizar os seus filhos. E depois querem culpar a igreja. A culpa do discipulador, a culpa do líder de adolescente, a culpa é desse, a questão é você. Escuta. Isso é provado pelos terapeutas das várias áreas, que a maior parte dos problemas que nós vivemos é gerado dentro de nós mesmos. Se nós tivéssemos a expressão, a atitude que Isaías teve, quando ele foi impactado com a glória de Deus, e ele bateu no peito e disse, ai de mim. A partir daquele reconhecimento, a vida daquele homem nunca mais foi o mesmo. E foi um dos profetas de maior expressão das Escrituras, profeta messiânico. Mas isso teve um start, teve um início. O start, o início foi o reconhecimento da sua própria miséria. Davi, com sérios problemas na sua relação familiar, dentre eles o adultério que todos nós conhecemos com Betseba, quando o profeta chegou diante dele e o denunciou, ele não hesitou, ele disse, pequei contra o Senhor. E teve o privilégio, a inspiração, a graça de Deus para escrever o Salmo 51, que é uma inspiração para todos nós quando estamos batendo das botas aí. Escuta, Elias está aí. Deus tem falado de muitas formas e muitas maneiras. E Deus tem falado porque Ele nos ama. Deus tem falado porque Ele ama a nossa família. A questão é, qual é o crédito que você vai dar a essa voz? Você precisa se arrepender. Porque quando não há o arrependimento, o juízo vem. E normalmente o juízo, uma ação de Deus vem pela quebra de um mandamento ou pela quebra de uma aliança. Provérbio 28, 13, esse texto diz que aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Contextualizando aqui porque estamos compartilhando, aquele que confessa e deixa, vai ter terra sarada, vai ter fruto, vai ter resposta de Deus, vai estar guardado, protegido, nessa geração tão complicada que nós estamos vivendo. Escuta uma coisa, a família é muito importante para Deus. A família não é só muito importante, mas a família é estratégica nas mãos de Deus. Fala uma sinopse rápida. O plano de Deus
começou numa família. Adão e Eva. Deus preservou a história da humanidade através de uma família. Que família é essa? Noé. Deus chamou o homem numa geração extremamente difícil, com aspectos muito semelhantes que nós vivemos, mas Deus usou uma família de piedosos, de um homem temente a Ele, e através dessa família o Senhor resguardou, preservou a humanidade. Noé. Deus cumpriu uma promessa feita a Abraão através da sua família. Através da família de Davi, descendeu o Cristo. A igreja surgiu e se desenvolveu onde? Nas casas. E escute uma coisa. A promessa da vinda de Cristo será precedida pela restauração das famílias. Como está a tua família hoje? Como está a terra da tua família nesse momento? Eu vou concluir para a gente orar um pouco. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 11, do 11 ao 13. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Jesus comissionou os seus discípulos para procurar casas dignas e pessoas dignas, para a partir dali desenvolver o seu plano. Deus hoje tem o mesmo propósito. Deus não muda. O padrão dele segue sendo o mesmo. E ele busca na atualidade lares que tenha esse padrão de dignidade. Dignidade é sinônimo de integridade, de lisura, de bom testemunho, de uma vida na luz, sem obscuridade. Como está a tua casa hoje? Tua casa é uma casa digna? Olha o verso 13, que diz: se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Amém? Amém? Amém. Se for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, e se não for? Vamos a um papo reto? Se não for, a paz volta. Se a casa for digna, venha sobre ela a paz. Se não for, não tem paz. Qual o padrão do teu lar? Eis que vos envio profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como está o teu leito de intimidade? Onde você tem posto os seus olhos? Eu achei muito legal esse termo que ele falou sobre os bons filhos, né? Filhos melhores, bons filhos. Né? Nós não vamos nos preocupar com a configuração
do mundo, essa nova configuração do mundo, se nós temos uma família na rocha. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode vir o que vier. Você está na rocha, está firme, está em Cristo, está encaixado, tranquilo, está preservado, está protegido. Está em Cristo, está na arca. Vem a chuva, vai morrer tudo à sua volta, mas você fica de pé. Mas o contrário também é um fato. Se nós não estamos na rocha, se nós não temos um perfil, um caráter digno, sarado, restaurado, nós seremos vulneráveis. Então, dentre todos os pontos que colocamos aqui, que são áreas importantes da nossa casa, da nossa família, como que você se encontra? Como está a tua relação com tua esposa, com teu esposo? Como que está a tua relação com teu filho? Você segue terceirizando a responsabilidade, o discipulado, a formação do teu filho, ou você tem assumido o papel que Deus te constituiu para tal? Como está a relação de vocês? Olha, seria muito interessante se os beijos na boca seguisse dentro de uma espontaneidade. Olha, tem poucas coisas que me chamam a atenção. Eu, chegando para a reunião, eu estaciono o carro assim num estacionamento na frente, assim, num terreno na frente. E aí saiu um casal, um carro que parou assim, depois de mim, um casal. A irmã saiu do carro, rápida, andando rápido, foi embora, na frente, uma distância assim, daqui a mais ou menos ali na câmera ali. E ela na frente e ele atrás, andando, papado. Não é normal. Tinha que sair os dois juntos, de mãos dadas. Pode de repente ser alguma coisa assim, no momento, mas de repente pode ser alguma coisa que está incorporado na rotina. Essa falta de cordialidade, essa falta de cumplicidade entre o casal. Entende? Então, essas atitudes são atitudes que precisam ser cultivadas no dia a dia. Cultivadas. A qualidade da vida íntima de um casal não começa na noite que você chega. A qualidade da vida íntima no casal é resultado de um dia, é resultado do mês, é resultado do ano. É uma semeadura. Como você vai para um momento que é muito importante, a vida íntima do casal, como você vai para o teu leito, com todas essas brechas, discordância, pecado inconfesso, raiz de amargura, falta de perdão, vida na treva, tudo terra ferida. Irmãos, nós temos homens que Deus tem levantado para fazer frente a essas linhas anticristãs que tem nos rodeado. Deus tem levantado homens, mas só essas iniciativas não são suficientes. Deus busca modelos, Deus busca casas dignas, Deus busca, o Sérgio definiu muito bem aqui, eu falei assim, vou só dar continuidade, já começou, né? Mas ele definiu muito bem, quando falou do padrão da família, onde o filho possa olhar e falar assim, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe. Ele está falando dos filhos, mas o mundo precisa ver que há em nós um modelo que é o modelo de Deus para ser copiado e vivido. Eu trabalhava numa instituição com menor infrator, e
Tinha uma menina lá que ela eu conversava muito com ela, evangelizava ela e tal. Um dia ela falou assim: Samuel, eu nunca falei isso para você, mas é bom a gente falar, estimular as pessoas. A tua vida, o teu relacionamento com a tua esposa, me estimula demais. Me anima a ter uma família no padrão do seu. Eu fiquei assim, constrangido. Meu Deus. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu vejo como que vocês são juntos, são cúmplices. Há uma química verdadeira, ela falou assim. Há uma química verdadeira. Eu vejo que vocês têm prazer um no outro. Eu nunca falei para ela, dei testemunho na minha casa para ela. Ela viu. Ela viu e ela quis esse modelo. Irmãos, isso não é privilégio de Sérgio, meu, do Cláudio, do Modesto. Isso é um dever de todos nós. Nós fomos chamados para resplandecer como luzeiro em meio às trevas. As pessoas têm que olhar para nós e falar, eu quero criar meu filho assim, eu quero amar como ele ama, eu quero falar o que ele fala. Então, não são apenas os argumentos que vão confrontar o estado das coisas que estão aí, mas a nossa vida e a nossa palavra. Quero orar por algumas pessoas aqui que eu tenho certeza que Deus quer curar a sua terra. Quero orar por algumas pessoas aqui, mas eu quero dizer para você que você não aceitou o convite de estar aqui hoje. Você não veio simplesmente pela qualidade estrutural desse encontro. É um fator positivo. Mas você veio aqui hoje porque Deus te atraiu aqui. Deus quer curar a tua terra. Deus quer sarar a sua terra. Deus quer resguardar, quer proteger a tua família. Quer fazer com que você siga frutificando, produzindo muitos frutos para a glória dele. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Você que está com tua esposa, dê a mãozinha a ela aí, abraça a tua esposa. No nome de Jesus. Eu disse e repito que há terras aqui que já estão feridas. Há terras aqui que já estão feridas, mas Deus quer restaurar você, quer curar você. Mas você precisa se abrir. Você precisa se arrepender diante de Deus. Não sei como você tem tratado tua esposa. É possível que você até hoje tenha tratado tua esposa com amargura, com aspereza. É possível que a esposa também tenha depreciado o seu marido. Mas Deus te deu ele como cabeça, como companheiro, como teu pastor. Você precisa honrar teu marido, precisa se arrepender da falta de respeito, da desonra. Talvez você esteja criando teu filho segundo o curso desse mundo, mas é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para casa, é tempo de pedir a Deus graça, sabedoria, e pedir ao Senhor que possa realmente transformar o estado que tua família se encontra. No nome de Jesus, abre o teu coração. Se você também está aqui hoje, você tem andado em algum caminho de obscuridade, algum caminho de trevas. A Bíblia diz que aquele que não confessa os seus pecados, que encobre, jamais prosperará. É possível que você esteja vivendo alguns infortúnios, algumas retenções na sua vida, não tem conseguido progredir, avançar. É por causa do pecado, você tem pecado contra a tua família, você tem vivido uma vida de obscuridade, de treva, uma vida nas trevas. Mas Elias está aí, Elias está nas ruas. Deus segue falando. A palavra profética segue ecoando. Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. E Ele te chama ao arrependimento nessa hora. Ele te chama a uma entrega nessa hora. Ele te chama a um nível de consagração na presença dEle. Eu quero, no nome de Jesus, fazer um desafio, um convite a você. Você que
ouviu tudo que você ouviu, e você está convencido pelo Espírito Santo, eu preciso de cura, preciso ser restaurado, preciso santificar minha vida, minha família, tem que me arrepender, tem que dar crédito à voz de Deus enquanto é tempo. Sai do teu lugar em nome de Jesus, vem até aqui, e Senhor, eu me rendo nessa manhã, nesse momento a Ti, Pai. Que a Tua história não seja como a história daquele irmão que foi advertido tantas vezes, endureceu a sua cerviz, mas quando ele abriu seus olhos, o dano havia chegado em sua casa. Seu filho estava fazendo exatamente o que ele estava fazendo também. É tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento diante de Deus, é tempo de dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego a Ti, eu me arrependo no pó, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, da minha família. Não tenha vergonha não, sai do teu lugar, vem até aqui, não tenha vergonha. Deus quer curar você, Deus quer restaurar a tua casa, teu coração. Dizer uma coisa, com temor e tremor diante de Deus. Eu não sei se é uma pessoa ou mais, mas há alguém aqui que por muito tempo tem ocultado uma treva, um pecado. E esse pecado está relacionado à fidelidade ou infidelidade. Você tem se enganado achando que o tempo já resolveu a tua situação. Você tem se enganado achando que está resolvido. Mas o texto diz: os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Nesse dia, o Senhor te dá a oportunidade de você se humilhar, de você vir para a luz. Procura alguém que cuida de você. Abre o teu coração. Confessa os teus pecados. O texto diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje o Espírito Santo te dá a oportunidade de você ser livre, ser liberta. Hoje o Espírito Santo te dá a oportunidade de você resguardar a tua família. Você é a cabeça, você é a ponte. Para isso você precisa se humilhar, se arrepender. Levanta as tuas mãos aqui. Oh Deus, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Nome que está sobre todo nome. Nome diante do qual todo joelho se dobrará.
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Pai, é no Teu nome que colocamos nas Tuas mãos diante de Ti, cada um aqui, Senhor, que deu crédito à Tua voz, que correspondeu ao Teu chamado, a cada um aqui que ouvir a voz de Deus, a voz profética, disseram primeiramente em seus corações, sim e amém. Pai, Tua palavra diz que um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Por isso, em nome de Jesus, baseado nessa palavra, eu peço a Ti nessa hora, em nome de Jesus, muda histórias aqui, sara a terra aqui, Senhor. Sara terras aqui, em nome de Jesus. Torna terras de famílias aqui, terras saudáveis, terras férteis, terras cuja semeadura, elas vão germinar, vão crescer, vão frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, guarda famílias aqui, ó Deus, da tendência, da influência desse mundo, que tem construído a cada dia plataformas mais fortes, Senhor, contra a Tua vontade, ó Deus. Mas o Teu propósito, o Teu plano, ele é indestrutível, Senhor. De geração em geração, o Senhor segue sendo Deus. Por isso, em nome de Jesus, que cada um aqui, nesse tempo difícil, seja uma resposta de Deus. Sejam casas dignas no trato entre os cônjuges. Sejam casas dignas na formação, no discipulado dos seus filhos. Sejam casas dignas, Senhor, em viverem, serem fiéis aos seus valores, aos seus princípios, em nome de Jesus. Que venha a Tua luz, que venha a Tua verdade. Liberta pessoas aqui numa vida na obscuridade, nas trevas. Produza mais temor de Ti. Produza mais temor de Ti, Pai. Que o Senhor possa jogar por terra toda dissimulação, porque nós somos filhos da luz. Nós somos comprometidos com a verdade. Em nome de Jesus, quero declarar aqui para esse lugar, Senhor, um tempo de frutificação, um tempo de resposta de Deus na vida de cada família aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, mas que possam, ó Deus, a partir desse tempo aqui, testemunhar, Senhor, testemunhar da Tua intervenção, testemunhar, ó Deus, da Tua boa mão, ó Deus, da Tua graça, das Tuas infinitas misericórdias, Senhor. Seja assim, Pai, venha sobre nós o Teu reino, que a Sua vontade realmente seja prevalecente em cada família aqui, em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória, louvor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito o Teu nome.